Quando for adulto, quer ser dentista, ser escritor de romances policiais, ser advogado, ser professor, criar, ser camionista, ser juíza. Quando for adulto, quer ser engenheiro, inspirar pessoas, ser artista, ser bombeira, cuidar dos outros. Quando for adulto, quer ser atriz, ser marinheiro, ser jornalista, fazer o mundo melhor. Quando for adulto, quer. Um programa de jovens interessados no futuro, entrevistamos adultos de várias áreas profissionais. aqui na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quero. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou o Vasco e hoje encontramos-nos com o Ricardo Lourenço, ainda cá à distância, que é fotógrafo da natureza e de vida selvagem. Desempenha esta profissão desde 2007. Fora da atividade profissional, gosta de estar com a sua família e com os amigos. Olá, Ricardo. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje a falar com um jovem da tua idade e a partilhar um bocadinho aquilo que é a minha atividade. Nem sempre há muito interesse na atividade, mas fiquei muito contente que vocês tivessem manifestado esse interesse e estar aqui a partilhar um bocadinho e tentar também desmistificar um bocadinho a ideia de que é um fotógrafo de vida selvagem e natureza, porque hoje em dia, se pensarmos bem, todos somos fotógrafos, não é? Todos temos um telefone à mão e todos gostamos de fotografia, ou a maior parte gosta de fotografia, para fotografar. Por isso será um prazer também mostrar um bocadinho que a atividade é um bocadinho distinta daquilo que é um fotógrafo, por exemplo, de desporto, de retrato, de arquitetura, por aí fora. Pronto, são atividades bem distintas, não é? Tem que ter a noção básica daquilo que é a fotografia, mas a atividade de natureza e vida selvagem, em particular, tem um conjunto de especificidades que são muito próprias, não é? Mas pronto, não sei qual é a vossa curiosidade então, Vasco. Já agora, se me pudesse esclarecer. Ok, então gostava de começar por lhe perguntar como descreveria a sua profissão, assim em poucas palavras. Ok, antes de mais eu não faço exclusivamente desta minha profissão, é a minha, como sendo a minha segunda profissão. Eu sou professor, esta é a minha segunda atividade, comecei a fotografar em 2007 e em 2014 comecei a ter mais trabalho. Comecei a ter trabalho, digamos assim, no sentido em que podia tirar algum rendimento da minha atividade e não só gastar dinheiro, porque até então já tinha gasto muito dinheiro, porque o material é caro, as viagens são caras, é tudo muito caro, mas era um hobby em que eu investi. Mas a partir de 2014 comecei a ganhar algum dinheiro e hoje em dia já faço como segunda atividade, porque já consigo tirar algum rendimento da minha atividade. Se me perguntassem se eu conseguiria viver apenas só com a fotografia de natureza e vida selvagem, se conseguir viver só dessa atividade seria muito difícil, porque é uma atividade sazonal, muitas vezes os trabalhos aparecem, outras vezes não sabemos muito bem o que é que temos daqui a 3, 4, 5 meses e então temos que jogar um bocadinho com isso e então acaba por ser uma atividade, mas em paralelo. Como é que eu descrevo esta atividade? Basicamente, eu comecei como fotógrafo de aves. Eu gostava de fotografar aves e gostava de estar na natureza e ter essa experiência de fotografar aves, quase como colecionasse as aves que ia avistando, e depois a pouco fui mudando um bocadinho e hoje em dia aquilo que eu gosto de fazer é, através das minhas imagens, contar um bocadinho de histórias sobre o que se passa no mundo natural. Acho que existe uma necessidade grande das pessoas perceberem a biodiversidade e o mundo natural que as rodeia e incrivelmente, pela minha experiência, tenho separado que as crianças e os jovens e até os adultos conhecem mais animais e plantas e biodiversidade no seu geral de outros continentes do que aquela que existe em Portugal. Ou seja, partindo desta lógica de mais facilmente conseguimos conservar e preservar os animais que nos são próximos, eu acho que é fundamental darmos a conhecer esses animais, os seus hábitos, de alguma forma desmistificar algumas crenças e mitos que existem, especialmente nos meios mais rurais, para evitar que esses animais sejam perseguidos, criar também uma certa empatia entre as pessoas e esses animais selvagens, de forma a haver uma espécie de vontade ou uma ligação, uma conexão entre as pessoas e a natureza, de forma a que elas mais facilmente tomem atitudes para a natureza, para a conservação, etc. Esse é o meu papel e hoje em dia aquilo que eu faço muitas vezes é, através de reportagens, contar histórias que existem na natureza, falar de projetos de conservação, mostrar as minhas fotografias, quer seja através da beleza das imagens, quer seja através de boas histórias, criar essa ligação. Esse é o meu papel e essa é de alguma forma, a minha atividade. Não sei se fui claro, Vasco, mas sim. Basicamente é isto que eu faço e proponho fazer. Não sei se eu faço bem, mas faço à minha maneira. Isso é outra das características que
posso distinguir é que, como não tenho muito prazo, como utilizo a fotografia de vida selvagem como segunda atividade, sou eu quase que defino os meus prazos e a minha forma de seguir a história sem ter essa pressão de entregar uma reportagem ou ter que entregar a meio, porque se me pedirem, e o Vasco entenderá isso, se me pedirem uma reportagem sobre qualquer coisa da atualidade, eu tenho que entregá-la porque é a atualidade que está a acontecer e eu não posso utilizar o meu tempo, tenho que utilizar o tempo que existe. E além disso, muitas das vezes os editores, por exemplo, nos jornais, nas revistas, seja onde for, têm prazos para entregar trabalhos. Na natureza isso é impossível, porque a natureza é que define os seus prazos, não sou eu que defino os meus prazos. Eu posso criar um guião sobre aquilo que quero fazer, mas é impossível cumpri-lo. Imaginem, vamos criar um guião para contar uma história e eu, num mês, consigo dar certezas que consigo entregar o trabalho. É impossível porque muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos, são animais selvagens que às vezes aparecem, outras vezes não aparecem, e esses timings não sou eu que defino, ou seja, nesse aspecto é mais complicado. E isso é uma das especificidades da fotografia de natureza e vida selvagem, que distingue o fotógrafo de vida selvagem e natureza dos outros fotógrafos, por exemplo. Porque se eu for, é verdade, se eu quiser fotografar um monumento e for ao final do dia, ao início do dia, com a melhor luz, eu se calhar utilizo 1, 2, 3 semanas e consigo fazer a fotografia. Na natureza não é bem assim. Se eu quero fotografar um animal selvagem, eu posso estar a ir 1 mês, 2 meses, 3 meses e nunca acontecer a fotografia. Se é que me passa a entender. Mas não somos nós que definimos essas probabilidades. Podemos aumentar e diminuir um bocadinho com a nossa competência, com o nosso trabalho de campo e o conhecimento que vamos ter na natureza vai nos ajudando, mas aumentamos as probabilidades, mas não definimos as probabilidades. Não tem muitos prazos. Sim, é um bocadinho por aí. Ok. Então, sendo professor a sua primeira profissão, como é que surgiu o gosto depois por esta área, pela fotografia e pelo ambiente natural? Olha, eu sou de Porto Alegre, vivo no Alentejo, e eu quando comecei a fotografar em 2007, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fotografar, então eu fotografava um bocadinho de tudo. Fotografava paisagens, pessoas, tudo me aparecia, eu fazia todo tipo de fotografias, mas com o passar do tempo, os motivos fotográficos, os objetos fotográficos foram-se esgotando, porque eu estava num sítio que, se quisesse fazer fotografia de arquitetura, tinha que fazer viagens quase todos os fins de semana ou com alguma frequência que a vida me permitisse para fazer este tipo de fotografia. Depois de paisagem também se esgotou rapidamente, tinha cada vez fazer viagens mais longas para fazer fotografias diferentes. Ou seja, eu fui a pouco e pouco sendo empurrado um bocadinho para a fotografia de animal, neste caso da fotografia de aves, inicialmente, porque era aquilo que me rodeava e em grande quantidade e grande diversidade, ou seja, fui quase empurrado para essa atividade. Depois fui-me motivando, fui criando aqui algumas expectativas sobre o meu trabalho, fui aprendendo técnicas e as coisas vão acontecendo um bocadinho naturalmente. À medida que vamos aperfeiçoando o trabalho, as nossas fotografias vão começando a ter mais alcance, e os trabalhos começam a aparecer e a nossa motivação também começa a crescer. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não investem o suficiente, ou muitas vezes investem, mas não tendo os resultados, desistem rapidamente, porque é preciso ter esse espírito de resiliência e de enfrentar a frustração de ir 1, 2, 3 saídas para o campo e não acontecer nada, e ter a vontade e a persistência de regressar para conseguir mais trabalho. Muitas vezes as pessoas, ao primeiro, segundo, terceiro dia, desistem, sabem que é muito difícil, é complicado, não resistem à frustração e desistem. Eu fui resistindo e fui ganhando cada vez mais motivação e até um bocadinho como escape da minha vida. Sempre tive uma vida noutras atividades e a fotografia era um bocadinho a minha forma de sair desta bolha profissional e ir para o outro lado e utilizar o meu tempo livre numa atividade que fosse um projeto pessoal que hoje em dia já tem outro alcance, obviamente. Mas inicialmente foi assim que se criou esse gosto e até hoje. O seu dia-a-dia então é feito de resistência, muita... Sim, não quero estar aqui a dourar a pílula, mas é mais a questão da persistência. Eu costumo dizer que Como é que é o seu dia-a-dia no trabalho, por exemplo? O meu trabalho neste momento numa escola, aqui em Porto Alegre, trabalho das 9 às 5, dou aulas, às vezes até mais tarde, e tenho que gerir um bocadinho o meu tempo mais aos fins de semana para poder fazer os meus projetos, os meus trabalhos. Mas há momentos em que consigo fazer mais, há momentos que consigo fazer menos, e eu tenho que ter alguma disciplina no sentido de definir o que é que eu posso fazer, o que é que eu quero fazer e os meus timings. Obviamente faz isto mais como
como segunda profissão? Sim, é a segunda profissão, sem dúvida. E, aliás, em Portugal é muito, muito difícil ainda conseguir viver apenas da fotografia de natureza e vida selvagem. Faço outros trabalhos noutras áreas da fotografia, para empresas e coisas do género, no sentido também de ter algum retorno, porque não, o material é cada vez mais caro, é necessário ter um grande investimento pessoal e não só nesta atividade, e é preciso também ter aqui alguma fonte de rendimento, neste caso económico, para poder fazer face a despesas e a fazer face a investimentos que são necessários para crescermos mais um bocadinho. Ou seja, às vezes é necessário ter equipamento especial. Eu, por exemplo, acho que agora estou a dar o salto um bocadinho mais para o vídeo. Eu preciso, o equipamento da fotografia não é o mesmo do que o equipamento da fotografia, o equipamento da fotografia não é o mesmo equipamento do vídeo. Os tripés são diferentes, as máquinas são diferentes, tudo o que é acessórios são diferentes, e então é necessário adquirir mais material. Eu preciso também ter aqui alguma forma de compensar essas despesas, tirando algum retorno da atividade. Felizmente, no último ano, a atividade tem sido boa, eu costumo dizer, se todos os meus anos fossem como este, eu só dedicava-me só à fotografia de natureza, mas não tenho a certeza, e não tendo a certeza é preciso ter aqui alguma segurança também para poder dar esse passo com os pés bem assentes na terra, que é mesmo assim. Pois, e o seu material de trabalho para a fotografia é diferente do de vídeo, então como é que é o da fotografia? Bom, a fotografia, é que aqui a questão tem a ver muitas vezes com os acessórios que são utilizados. Eu estou a passar agora do vídeo, da fotografia para o vídeo, não estou a deixar a fotografia, vou fazendo em simultâneo. Mas, por exemplo, se estiver dentro de um abrigo, por exemplo, eu preciso de uma máquina que permita filmar e uma máquina que permita fotografar ao mesmo tempo. Ou não posso estar a mudar as definições da máquina para a fotografia de natureza, quando às vezes aquilo que nós temos de fotografar acontece em 2, 3 segundos, um animal a passar à frente do abrigo. Eu não posso estar com esses procedimentos a mudar as definições da máquina para poder fazer duas coisas. Então, ter um segundo corpo, ter tripés que sejam mais estáveis, por exemplo, os movimentos que os tripés do vídeo, o movimento que o tripé do vídeo faz tem que ser um movimento muito mais fluido, muito mais natural, enquanto na fotografia, como não se vê o movimento, pode ser um movimento mais brusco, por exemplo. Depois há a questão dos monitores, há a questão do tripé de vídeo ser diferente do tripé de fotografia, que tem mais estabilidade, há a pega do tripé, que também é diferente, no vídeo não se pega tanto na máquina, pega-se mais na alça do tripé, sei lá, há coisas muito, muito, muito específicas, muito técnicas, que eu não queria estar aqui a falar delas de forma muito exaustiva, mas é diferente, as pessoas já não têm noção, porque provavelmente a máquina das pessoas é um telemóvel, não é? O telemóvel serve para fotografar e filmar. Mas também utiliza às vezes máquina digital? Eu fotografo com máquina digital. Eu só fotografo com máquina digital. Eu nunca fotografei com máquina analógica, apesar das pessoas muitas vezes dizerem que ok, mas no analógico é que era bom, e eu tive essa experiência e percebo que existe algum romantismo com as pessoas que fizeram este tipo de fotografia e que fazem ainda, há muitas pessoas ainda dedicadas à fotografia analógica e com diferentes técnicas. Eu nasci no mundo digital e continuo no mundo digital, e já fiz um curso de fotografia analógica para perceber o encanto, e percebi, mas para aquilo que eu preciso, de alguma forma, nunca me serviria a fotografia analógica, porque, por exemplo, para a fotografia de ação é impensável. Eu muitas vezes, para uma fotografia, tenho que fazer um conjunto de 20 imagens por segundo para conseguir a fotografia que pretendo. Isso com a fotografia analógica é impossível, não é? Os rolos na altura, e agora são 24, 32, bastava um rolo para gastar num segundo, e tinha que logo trocar do rolo, para termos uma ideia. Era impossível, não é? Era impossível, e estou rendido ao mundo digital, com as suas mais-valias, e com as suas limitações, também tem limitações muitas vezes, mas não me vejo agora a mudar para o mundo analógico. Era impensável neste tipo de fotografia, é muito difícil. Ok, quais são os passos para uma boa fotografia? Ai, está a fazer interferência, achou? Queres repetir a pergunta para depois cortar, ou queres continuar? Sim, é que está a fazer interferência do outro lado. Não, agora já talvez não. Seja de umas fones. Agora já não, já está bom. Espera aí, deixa-me só desligar aqui. Podes repetir.
Quais são os passos para uma boa fotografia até chegar ao produto final? Bom, a maior parte das pessoas acha que eu vou para o campo com o material às costas e espero que aconteça alguma coisa. Isso é um erro, né? Na verdade não é isso que acontece. Existe uma preparação dos trabalhos. Ao início era um bocadinho isso que fazia, montava o abrigo em qualquer canto e esperava que as aves ou aquilo que acontecesse, ou o animal que aparecesse fosse um objeto de uma boa fotografia. Hoje em dia não. Hoje eu preparo muito, faço muita observação do campo, com antecedência. Leio bastante sobre a biologia do animal, sobre a ecologia do animal, sobre os habitats, sobre a melhor forma de o fotografar, e depois é que parto para o trabalho de campo, quando tenho um conhecimento, não digo vasto, mas já com alguma profundidade, no sentido de perceber o que é que o animal, quais são os principais comportamentos do animal, o que é que ele pode fazer, o que é que ele tem para me dar do ponto de vista da imagem, quais são as histórias que eu posso contar à volta do animal. Perceber um bocadinho o estado de conservação do animal para poder também ligar a história do animal àquilo que é muitas vezes os projetos de conservação. Ou seja, há um trabalho prévio de leitura e de trabalho de observação no campo que me permitem depois chegar ao campo e já saber mais ou menos o que é que pode acontecer. Às vezes acontece, outras vezes não acontece. Depois é levantar cedo, a maior parte das fotografias acontecem ou nas primeiras horas do dia, é quando a maior parte dos animais têm maior atividade. Então levantar muito cedo, de noite ainda, ir para o campo e esperar, montar o abrigo muitas vezes, ou vestir aqueles fato folha, fato ilha, como lhe querem chamar. Então acontece muito essa ideia também, às vezes fantasiosa, às vezes. De ficar à espera no campo. Sim, não, eu passo muito tempo no campo à espera, e essa é a verdade essa, cada vez... A questão é que eu aprendi ao longo destes anos todos que se eu não for para o campo não consigo fazer fotografia nenhuma. E se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer. É óbvio que já tive momentos em que, estando muito tempo dentro de um abrigo, em que a nossa ligação com o mundo muitas vezes é uma janelazinha camuflada, conseguimos espreitar lá para fora, ou então a nossa lente. Muitas vezes acontece é que, por essa ausência de estímulos, nós não podemos estar a ver nenhuma série, nem a ler um livro, essa é outra ideia errada, porque se nos distraímos um bocadinho, o momento que nós estamos à espera pode acontecer muito precisamente estamos a ver a série, a ler o livro e passamos um dia e o animal passou à nossa frente e perdemos as fotografias. Ou seja, eu não posso estar distraído de alguma forma, tenho que estar sempre concentrado, e isso é uma atividade um bocadinho exigente porque chegamos a um ponto em que nos estamos a perguntar o que é que eu estou aqui a fazer. Eu estou aqui enfiado neste abrigo há um dia inteiro, não aconteceu nada, eu podia estar com os meus amigos, com a minha família, podia estar a ver um filme, podia estar no conforto da minha casa, podia estar sem fazer nada, que é o que eu estou aqui a fazer. Mas depois o trabalho compensa. O trabalho acaba por compensar. Quando acontece um momento de ver um animal raro, ou um momento não sendo um animal raro, mas que já estamos a esperar muito tempo, quando isso acontece à nossa frente, há uma espécie de última peça do puzzle que se encaixa e há essa satisfação do género. Finalmente consegui, andei a trabalhar semanas ou meses a fio para conseguir este momento e finalmente consegui fazer, ou seja, é um projeto que se encerra ou uma história que se encerra, e isso dá uma satisfação pessoal muito, muito grande. Há uma certa adrenalina. Sempre tem essa satisfação? Há momentos em... Não, às vezes não tenho essa satisfação e eu tenho que estar preparado. Eu sei que muitas vezes vou para o campo sem ter essa expectativa, eu não posso criar essa expectativa em mim, sem que ela existe sempre. Nós nunca vamos para o campo sem pensar que pode acontecer alguma coisa. Achamos sempre que pode acontecer alguma coisa. Às vezes mais, outras vezes menos, mas achamos sempre que pode acontecer alguma coisa. Mas às vezes não acontece e temos que ir para casa a pensar, ok, o que é que eu posso fazer? Posso aproveitar o tempo que estou no campo para tentar perceber daquilo que me rodeia. Ou seja, esse tempo que eu estou enfiado num abrigo ou num camuflado ou num hide, como quiserem chamar, muitas vezes permite-me refletir um bocadinho sobre aquilo que me rodeia e pensar, ok, não sabia que esta espécie tinha este comportamento. E não é esta espécie que eu estava a fotografar. Observo outra espécie, observo coisas que estão à minha volta. E esse tempo de observação permite-me criar uma ideia, ou muitas vezes criar ideias sobre o que é que vou fazer a seguir, não é? Quando estamos com a natureza, ela revela-se, no fundo, se tivermos muito tempo. Se tivermos só um bocadinho, dificilmente conseguimos ter essa noção, e é isso que nos falta hoje em dia, enquanto sociedade, muitas vezes, tudo o que nós consumimos é demasiado imediato. Já tentou tirar alguma e foi logo imediatamente? Pôs o tripé já aconteceu momentos um bocadinho insólitos, do género de eu achar que ia ficar dias inteiros e passado uma hora tinha o trabalho feito e foi mais fácil do que eu estava à espera, não é? Mas é muito caro, na verdade é muito caro. E outras o contrário?
ou de outras que eu acharia que era muito fácil e era muito mais difícil, na verdade. Depende sempre dos animais, da época do ano, da forma como é feita a abordagem. Às vezes há coisas que nós não percebemos muito bem porque é que, às vezes vamos a um sítio em que há um animal de uma espécie que tem um comportamento e vamos a outro sítio, ou mesmo um animal, outro animal, mas da mesma espécie, ou seja, imagina, sei lá, um guarda-rios, uma ave que é muito colorida. Num sítio tem um determinado comportamento que é muito arisco, está sempre a fugir, não se deixa ver, e há outros que é muito confiante. E então, às vezes estamos um dia inteiro nos sítios e não conseguimos fotografar, e chegamos a um sítio e aquele animal é muito confiante e é fácil de fotografar e conseguimos fazê-lo rapidamente. Depende também com as espécies, às vezes estamos muito surpreendidos. A natureza nesse aspecto tem sempre a capacidade de nos surpreender. Eu assisto a coisas que fico um bocadinho às vezes a pensar, ok, eu não estava à espera disto porque eu já trabalhei com esta espécie várias vezes, ou tentei encontrar e nunca consegui fotografar. Aconteceu há pouco tempo, por exemplo, que o chasco preto é uma ave relativamente rara. Em Portugal penso que existirá no Douro e pouco mais, mas eu estava aqui ao pé da minha casa e fui a um sítio onde disseram que tinha sido avistado e para mim foi muito fácil, ou seja, a minha experiência de fotografar essa ave foi extremamente fácil. E se perguntarem à maior parte dos fotógrafos em Portugal se é fácil, não é fácil, eu tinha essa ideia, mas é fácil avistar, fotografar em condições já é mais difícil. Pronto, também é diferente observar e fotografar com boa luz, em boas condições, o animal a encher. Isso é completamente distinto. Mas eu tive essa experiência e fiquei um bocadinho surpreendido. Eu estava à espera de ser difícil de fotografá-lo, de encontrá-lo. Foi fácil encontrá-lo e foi fácil fotografá-lo. E para a maior parte das pessoas não é assim que se passa. Noutros contextos, eu vejo pessoas que são, às vezes também de outros países, que conseguem fotografar aves, por exemplo, no norte da Europa, que são muito fáceis, e em Portugal são muito difíceis, não conseguimos. Ou seja, existe aqui uma espécie de geografia também para conseguirmos fazer as melhores fotos, alguma sorte, para também termos as melhores oportunidades, e isso vai fazendo um bocadinho, vai-nos dando também experiência. E perceber que nem tudo, nada é certo. Se me dizem, ok, podes lá ir, mas é muito difícil. Que aquela pessoa foi difícil, comigo pode ser mais fácil, porque estamos a falar de outra zona, de outro animal, de outra região, e isso acaba por ser... Tem algum animal que goste mais de fotografar? Sabemos que tem muitas fotografias de lince. Sim, neste momento eu acho que é um dos meus animais favoritos é o lince. Eu tenho trabalhado nos últimos 4 anos com o lince ibérico, fiz a reportagem para a National Geographic que saiu em 2021 e continuo a trabalhar com o lince ibérico, mas há outros animais que eu gosto bastante. Que o lince ibérico é um animal que até é fácil de vender no sentido das pessoas gostarem com facilidade. É um mamífero, as pessoas, é um gato, mas um bocadinho maior, muito maior, aliás, é 4 vezes maior que um gato, mas tem um aspecto até fofinho, se olharmos, passamos nessa vertente. Mas, por exemplo, há outros animais que não têm essas características, como são os répteis. Nunca sofreu algum ataque ou algo? Não, nunca fui atacado. Não, nunca fui atacado, não tenho essa experiência e é um erro depois pensarem que os animais por serem selvagens, até os animais que às vezes nos comentários, a maior parte deles são apesar de haver algum suspense à volta do animal, peço desculpa, a maior parte dos animais são inofensivos. Mas, por exemplo, quando está muito próximo, não sente medo ou algo? Sinto uma certa... Eu com o lince ibérico já estive próximo do lince ibérico e senti um certo respeito por o animal, porque o animal, apesar de ser um animal selvagem, é um felino, e mete algum respeito, mas não senti medo não senti. Mas estava a dizer que há animais como os répteis e os anfíbios, que são muito menos queridos para as pessoas, são muito menos fofinhos, permite a expressão, que têm uma necessidade tão grande como os linces ou outros animais como os mamíferos, de serem comunicados no sentido de serem dados a conhecer, porque muitas das pessoas um dia ainda matam muitas cobras, matam lagartos, seguem anfíbios com base em mitos e crenças completamente infundados, que não têm muito jeito. Mas com base naquilo que é uma cultura mais ou menos abrangente, globalizada, as cobras são sempre vistas como animais nocivos para pessoas, não é? Quer seja nos documentários, quer seja, por exemplo, nos filmes, nas histórias que lemos, é uma questão cultural, até, por exemplo, nos manuais escolares, quando nós lemos as histórias, as fábulas, as raposas, os lobos e as cobras são sempre animais mal amados, não é? Enquanto os coelhos, as lebres, sei lá, esses animais, os ursinhos, são sempre animais mais queridos nas histórias e são sempre vistos de outra forma.
E isso não é verdade, isso não representa aquilo que é a verdade da natureza. É aquilo que nos vendem, mas na verdade os animais têm todo o mesmo instinto, que é sobreviver, cada um com as suas ferramentas, mas nunca com o intuito de nos atacar ou colocar em causa o nosso bem-estar. É isso que eu quero passar sempre às pessoas. É a minha grande missão, é de alguma forma dar a conhecer animais. O lince é mais fácil, mas, por exemplo, a víbora cornuda é mais difícil, porque as pessoas estão mordidas e é um animal venenoso. É muito mais difícil vender a imagem da víbora do que vender a imagem do lince, na verdade. Mas a minha responsabilidade é essa, é a minha missão. Quantos países, ou se calhar se foi só cá em Portugal, já visitou diferentes biomas ou diferentes países? Não, eu já visito outros países, mas o meu trabalho fotográfico com vida selvagem é maioritariamente em Portugal e Espanha. Ok. Mas, até porque tenho trabalhado essencialmente. Aliás, eu quando comecei a fotografar aves, nós temos uma avifauna tão diversa e tão vasta que acho que não é necessário. Podemos ir, e gostava de ir, obviamente, para outros países para fotografar outras aves, mas temos uma avifauna tão vasta, se calhar fotografei 10% daquilo que é a nossa biodiversidade só, e já fotografei muitas aves. Para termos uma ideia, ou seja, ainda tenho muita coisa para explorar antes de tentar explorar outros países. No caso do lince ibérico, que eu tenho fotografado mais em Espanha e tudo, o lince ibérico só existe em Portugal e Espanha, tenho fotografado mais em Espanha e tenho dedicado quase exclusivamente nos últimos anos a isso. O Não trabalho posso do dizer Ricardo tem servido para contribuir para efeitos de conservação, ou, por exemplo, do lince ibérico? Eu espero que sim, eu tenho feito um conjunto de palestras por todo o país e não só, também em Espanha, na Alemanha, recentemente, no sentido de dar a conhecer este projeto e dar a conhecer aquilo que é a missão e o trabalho que as equipas do projeto de conservação do lince ibérico têm desenvolvido, e é um trabalho que às vezes é invisível, mas é de uma dimensão gigante. A maior parte das pessoas não tem noção, mas quem está responsável pelo projeto do lince ibérico em Portugal, as pessoas, os investigadores, o responsável pelo Centro de Reprodução do lince ibérico, os cientistas, são todas elas são pessoas, são heróis, porque o lince ibérico teve praticamente extinto no início do século. Havia cerca de 94, 95 animais na natureza, e para quem sabe de conservação, sabemos que é quase impossível recuperar. A verdade é que quase que por milagre, e milagre é uma palavra que deve ser sublinhada, o lince ibérico foi-se agarrando à sua sobrevivência por força um bocadinho da teimosia e do espírito de missão que essas pessoas foram tendo. Não é porque tinham muitos recursos, felizmente a pouco e pouco foram ganhando recursos, mas essas pessoas não se deixaram vencer por essa ideia de que o lince ibérico estava condenado e continuaram a lutar. E hoje em dia temos lince ibérico, existe lince ibérico no mundo muito por graça da força dessas pessoas e do trabalho dessas pessoas, e eu tento de alguma forma sublinhar isso sempre que falo do lince ibérico, porque eu acho que é fundamental as pessoas terem noção que o trabalho é muito, muito meritório e essas pessoas devem ser vistas quase como um herói ao serviço da conservação. Estes e outros animais em vias de extinção, claro. Claro. O que mais gosta na sua profissão e o que menos gosta de fazer nela? Bom, o que é que eu mais gosto de fazer? Bom, o que mais gosto de fazer é estar no campo, é ir para o campo e ter os meus momentos sozinho, muitas vezes, e estar a fugir um bocadinho daquilo que é a pressão do dia-a-dia, se bem que a minha pressão vive em Porto Alegre, no Alentejo, não tenho assim tanta pressão como, por exemplo, se vivesse numa grande cidade, mas também tem essa coisa boa, que Porto Alegre é um local tranquilo para se viver, mas ainda assim, do ponto de vista personal, tenho os meus prazos, tenho as minhas pressões, tenho as minhas respostas que devo dar, e então muitas vezes o meu escape é ir para a natureza e estar muitas vezes a assistir a coisas que eu pensei, ok, se não tivesse essa atividade nunca perceberia do valor que eu tenho à minha volta, do ponto de vista paisagístico e do ponto de vista da biodiversidade. Isso é aquilo que eu mais gosto de fazer, estar no campo a fotografar e a conseguir os meus objetivos. Aquilo que menos gosto de fazer é muitas vezes a parte mais de criar, ou seja, fazer o backup das imagens, preparar as imagens, pedem as imagens, tenho que prepará-las para enviá-las para aqui, para ali. Essa parte mais burocrática é a parte que mais me aborrece, mas faz parte. Quais são os seus principais desafios? O futuro continuará a ser fotográfico? Eu nunca crio muitas expectativas em relação àquilo que é o futuro, mas eu espero que a fotografia e o vídeo continuem a ser, agora cada vez mais o vídeo, se calhar o principal desafio é passar um bocadinho para o vídeo, porque estes diferentes formatos, quer a imagem enquanto fotografia e o vídeo,
são formatos diferentes que permitem contar coisas diferentes. E o meu principal desafio é juntar um bocadinho os dois formatos, os dois tipos de conteúdos, no sentido de a criar histórias que inspirem as pessoas. Esse é o meu grande objetivo. Porque se eu fizer isso, e se fizer isso com sucesso, vou-me sentir realizado, de certeza. Na sua opinião, que qualidades são necessárias ter para trabalhar neste meio? Paciência, acima de tudo paciência e capacidade de resiliência, como disse há bocadinho, ter paciência, porque sabemos que vamos passar muito tempo com ausência de estímulos e muitas vezes com as coisas a não acontecerem, não é? E depois a resiliência no sentido de voltar mais um dia, mesmo que as coisas não estejam a correr como nós estamos ou desejávamos. No fundo é isso. Mas essas são as principais características de tudo. Quer deixar algum conselho aos jovens que nos estão a ouvir e que, por exemplo, estão a pensar em escolher esta área, este meio? Pode ser o que acabou de referir sobre sim, a paciência? o conselho que eu deixo é um bocadinho aquilo que acabou por me acontecer. Nós nos focarmos numa atividade muito restrita. Eu comecei como fotógrafo, fazia fotografia de tudo, e só o facto de eu me especializar numa área muito específica como é a fotografia de natureza e vida selvagem e investir grande parte do meu esforço pessoal nessa atividade fez com que eu me tornasse mais reconhecido ou que tivesse aqui alguma qualidade. Muitas vezes as pessoas experimentam qualquer coisa e desistem muito rapidamente. Se gostam mesmo de uma atividade, insistam, porque mais tarde ou mais cedo as coisas vão acontecer da forma como vocês esperam. Como é o caso do Vasco, já me disse que tem desejo de trabalhar na área da música, vai enfrentar muitas frustrações, de certeza, as coisas não se vão correr, mas se insistir, e eu acho que esta capacidade é cada vez mais rara de insistir, se as qualidades lá tiverem, elas vão acabar por ser reconhecidas e ser reveladas. E este é o conselho que eu deixo a todos, é insistirem naquilo que gostam. Mesmo que seja como principal atividade, se for como segunda atividade, melhor, porque tem outra atividade que vos permite subsistir de alguma forma, não é? Mas insistam, não deixem os vossos sonhos por fazer, experimentem, pelo menos não vivam com esse sentimento de que não tentei o suficiente. Acho que este é o principal conselho que eu vos queria deixar. E para finalizar, como completava esta frase? É uma frase aqui típica do nosso programa já. Agora que sou adulto, quero... Agora que sou adulto, gostava de ser criança novamente, na verdade, porque gostava de ter outra vez o tempo que desperdicei nesta aprendizagem, nesta experiência, que foi... Reparem, eu desde 2007 comecei a fotografar, mas eu olho para os meus trabalhos de 2007 a 2010 e são horríveis, ou seja, eu não evolui, confesso, guardo aquilo um bocadinho numa pasta no computador bem escondida para que ninguém encontre, mas guardo com alguma nostalgia, mas sinto que perdi grande parte do meu tempo agarrado àquilo que era a ideia dos outros, ou seja, fiquei agarrado à ideia de que eu queria fazer o que os outros já faziam e só quando eu mudei a minha ideia de que eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer e tenho que ser distinto e tenho que ser diferente para chamar a atenção, só a partir desse momento é que eu comecei realmente a fazer fotografia de natureza e vida selvagem com alguma qualidade. Porque enquanto eu me colei a receitas, a coisas já criadas, o meu trabalho, apesar de melhorar a minha qualidade, não deixou de ser igual a tantos outros trabalhos. E então, no fundo, era um bocadinho isso, era voltar um bocadinho atrás e ter percebido isso mais cedo, ou pelo menos voltar atrás e já com essa percepção, para fazer as coisas de uma forma bastante diferente e ganhar tempo. Mas isto faz parte da vida, não podemos, esta experiência e às vezes este sentimento que perdemos anos e anos a fio com coisas que não importaram, faz parte da nossa experiência de vida, não é? No fundo é um bocadinho isto, faz. Ok, obrigado Ricardo, agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigado, Vasco. Assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quero. Eu sou o Vasco, ouve sempre o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas, e não te esqueças, vais sempre aprender qualquer coisa. Obrigado. Quando for adulto, quero. Um programa de jovens. Na Rádio Freguesia de Belém.